Sejam todos bem-vindos. Ultimamente, muitas pessoas têm me perguntado que doutrina a gente segue, qual a linha que a gente segue. Não sou a favor de seguir uma doutrina, até mesmo porque a minha crença é que se você seguir uma doutrina, ela é muito limitante. Nós aqui desse planeta temos o hábito de pegar algo que a gente acha que sabe, né, e não se abrir para mais nada. A gente se aprisiona a isso. É esse pouco, quando a gente adquire um pouco de conhecimento, a gente se agarra a esse pouco de conhecimento e leva por uma verdade total, né? E não se abre para abrir, não se abre para outros conhecimentos, né? É como se o nosso fosse o certo. E tenho plena consciência que ainda somos muito pequenos para realmente poder ter um conhecimento tão elevado e um entendimento tão grande para que possamos ter esse conhecimento total. Então eu não me apego a uma doutrina devido a isso. Até mesmo porque dentro das minhas experiências, desde que eu comecei a minha caminhada, então as minhas crenças e as minhas verdades, conforme fui caminhando, conforme fui me abrindo, elas vêm mudando. Então muito do que eu achava ser certo, muito do que eu achava ser verdade, hoje não são mais. Então a forma, conforme a gente for evoluindo, a forma que a gente vê o mundo, a forma que da nossa cultura, ela vai deixar de ser uma verdade, ela vai deixar de ser uma realidade, porque o mundo que a gente vai ver, ele é bem diferente mesmo. E pra gente seguir dentro de uma caminhada, dentro de uma evolução, né, a gente tem que estar aberto a enxergar as coisas como elas realmente são. Então, muito do meu conhecimento, né, quando eu comecei estudando o kardecismo. Mas eu tive muita dificuldade em qualquer tipo de centro. Eu acabei sendo, de certa forma, não aceito em nenhum centro. Nem no kardecismo, nem na Umbanda. Então, quando eu comecei a casa, parte do conhecimento vieram de uma irmã, a irmã Dulce. Ela vinha para nos ajudar e nos auxiliava. E eu comecei a ter parte do conhecimento dos pretos velhos. Eles vinham, me auxiliavam. Depois, tive a oportunidade de conhecer o Ogum, o Mulu. Tive a oportunidade de conhecer Inhaçã. E quando eu digo para vocês conhecer, é realmente conhecer pessoalmente. Eu tive convívio direto com eles. Então foram espíritos que me auxiliaram muito dentro daquilo que eu precisava, me prepararam para muito do que viria pela frente, né? Me ensinaram o melhor deles. Até que chegou determinado momento, a gente recebeu na casa um espírito de ordem mais elevada e ele disse que dali para frente ele queria me ensinar. O meu aprendizado, ele ia deixar de ser aqui nesse plano, ia deixar de ser no plano físico. Então eu passei a estudar no plano espiritual. A partir de 2018, eu comecei a fazer meus estudos no plano espiritual. Eu saía do meu corpo consciente, meu espírito saía do meu corpo consciente e eu ia estudar lá. Eu ia aprender com eles lá. Em 2020,
Então eles pediram para mim me afastar do meu trabalho devido à pandemia, para mim auxiliar lá. Então foram 2 anos que praticamente eu passei no mundo espiritual, trabalhando e aprendendo. Eu passava algumas horas acordado e a maior parte do tempo deitado, consciente, no lado de lá. Então, a partir desse ano, que eu ganhei permissão para ficar mais aqui no plano físico e começar a passar o conhecimento que eu acabei adquirindo. Então, o conhecimento, tudo que eu passo para vocês, tudo que eu pratico aqui dentro da casa, hoje, ele não vem devido ao que foi estudado em livros, ao que alguém me ensinou. Tudo que é praticado aqui, tudo que é ensinado aqui, é dentro das experiências, é dentro de tudo aquilo que foi vivenciado, realmente vivenciado, experienciado. Não é algo que me contaram, não é algo que eu li, né? Não, foi algo que eu vivenciei. O mundo espiritual hoje, para mim, é como esse espaço aqui para vocês. Ele é quase tão físico quanto esse espaço para vocês. Ele é algo que eu realmente vivo lá como se vocês estão vivendo esse momento aqui. Eu ando lá consciente, converso com as pessoas lá consciente. Ele é praticamente materializado para mim. Então é daí que vem o meu conhecimento, é daí que as coisas que eu passo e pratico aqui dentro da casa. Né? E quem tem a oportunidade de experienciar, entende bem do que eu estou falando. Né?